Hoje eu gostaria de falar com você sobre esse tema. Deus vem antes de tudo. Se você quer acertar na vida, tem que estabelecer esse princípio no seu coração. Deus vem antes de tudo. Se Deus ocupar o segundo lugar na sua vida, isso significa que a sua vida não vai viver uma vida de segunda, vai viver uma vida de tormento. Toda vez que nós invertemos a ordem das prioridades, a bagunça se instala e o fracasso gera em nós uma vida de tormento. Quando colocamos os nossos desejos antes de Deus, a vida se torna promíscua. Quando colocamos as nossas conquistas antes de Deus, nos tornamos escravo das propriedades sem usufruí-las e a riqueza, ao invés de bênção, passa a ser um tormento. Por quê? Porque a ordem da vida é esta. Deus precisa vir antes de tudo. Deus precisa ser o primeiro pensamento da nossa mente ao amanhecer. Durante todo o dia, não podemos nos embriagar com a vida e esquecer de quem é que está no comando, de quem é que está na frente. Se fizermos de Deus o nosso empregado, dando a Ele ordem para fazer isso e fazer aquilo outro, não vamos usufruir da vida de bênção que Ele tem para nós. Mas se colocarmos Ele antes de tudo, Ele estará à frente da nossa vida. E Ele, como diz a Bíblia, que conhece o que nós precisamos, nos dará o que necessitamos, antes mesmo de pedir. Não é que não devemos pedir. Devemos. Até o próprio Jesus disse, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Mas o que a Bíblia nos relata é que quando nós estabelecemos a ordem certa das coisas e colocamos Deus na liderança da nossa vida, quando Ele vem antes de tudo, tudo que nós precisamos não nos falta, porque Ele é o pastor que nos dá tudo o que nós realmente necessitamos. Nada daquilo que nós precisamos nos falta quando Deus vem antes. Quando Deus vem antes, a solidão dá lugar para a comunhão. Quando Deus vem antes, o medo dá lugar para a ousadia. Quando Deus vem antes, a doença que amedronta e que causa dor se torna um momento de escola, onde Deus nos ensina o que fazer e como fazer, o que deixar e o que renunciar. Guarde isso no seu coração. Deus tem que vir antes de tudo. Deus tem que vir antes do seu dinheiro. Deus tem que vir antes do seu casamento. Deus tem que vir antes em todas as coisas. Quando nós escolhemos viver a vida de acordo com esse princípio, então nós vamos poder olhar para as outras áreas da vida com outros olhos. Vamos escolher os relacionamentos pensando que Deus tem que vir antes. E aí então vamos ter condição de abrir mãos dos relacionamentos que ao invés de nos abençoarem, nos atrapalham. Porque se Deus não pode vir antes do que aquele relacionamento, então sabemos que aquele relacionamento não nos convém. Temos que abrir mão dele. Quantas pessoas estão tentando viver amizades, desenvolver casamentos, mas Deus é apenas o último, aquele que a gente chama na hora do sufoco. Ele não está na frente, ele não está na liderança. E por isso, você luta na sua própria força. Você luta com seus próprios recursos. Você luta com seus próprios conhecimentos. E onde isso tem levado você? Olhe no espelho. Não apenas no espelho do seu banheiro, do seu quarto. Olhe no espelho da alma e veja o vazio do coração. Veja o fracasso da vida que tem se instalado em você. Por quê? Porque Deus não tem sido o primeiro da sua vida. Deus tem que vir antes de tudo. Quando Deus vem antes de tudo, então podemos escolher com clareza os procedimentos na nossa vida profissional. Porque se aquele procedimento Deus não pode estar antes sendo honrado e glorificado, então sabemos que aquele procedimento tem que ser renunciado, tem que ser negado, tem que ser deixado. Quando Deus vem antes, nós podemos escolher uma vida realmente de vitória. Você vai perceber isso também nos detalhes de cada dia, da maneira como você dirige no trânsito, da maneira como você conversa com a pessoa que lhe serve, aquele que trabalha ao seu lado, aquele que trabalha sobre você.
Quando Deus vem antes, você vai saber responder quando questionado segundo o coração de Deus. Você poderá não saber tudo em detalhes, mas saberá a quem recorrer quando Deus vem antes. Porque se Deus está à frente orientando você, seus problemas deixam também de ser problemas seus e passam a ser problemas de Deus. E Deus vai orientar você de forma que você tenha uma saída que honra o nome dele e que seja o melhor para você. Então, se você quer viver uma vida de bênção e de paz, coloque em prática esse princípio. Deus vem antes de tudo. Pratique o que Jesus falou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pense nisto e viva melhor.